Fala galerinha, eu sou o professor João Meira e esta é a nossa aula de matemática número 20. E nesta aula farei a correção de atividades. Bem, a atividade é esta aqui sobre a escrita por extenso e também sobre atividades de ordens crescente e decrescente. Então vamos para cada uma destas atividades. Vamos para o conceito. Escrita por extenso em matemática significa escrever os números como se lê, com letras e não apenas numerais. É uma atividade bastante semelhante à decomposição dos números. Muito bem, nesta primeira questão, você, caro aluno, cara aluna, deverá escrever por extenso os números abaixo. Nesta questão, você apenas vai traduzir em palavras o nome dos numerais. Então temos o número 97. Como é que nós escrevemos o número 97? 97. O número 13, como é que você vai escrever por extenso? 13. O número 122, como nós escrevemos isso por extenso? 122. O número 40. O número 115, 115. O número 1327, 1327. Se você escrever 1327, também estará correto, beleza? Vamos prosseguir. O número 2020. 2020. Muito tranquila esta atividade. Esta atividade é apenas para você ir treinando a sua escrita por extenso. Vamos para a segunda questão. Nesta segunda questão, vamos ler o conceito de ordem crescente e ordem decrescente. A ordem crescente do menor para o maior e ordem decrescente do maior para o menor. Muito bem. A segunda questão diz: coloque os números abaixo na ordem crescente e na ordem decrescente. Então você está vendo aí um emaranhado de números que não estão nem na ordem crescente nem na ordem decrescente, né? Então temos aí vários números e o exercício pede primeiro para você colocar estes números na ordem crescente e na sequência na ordem decrescente. Uma dica que eu dou para você, caro aluno: quando você se deparar com esse tipo de exercício, comece a colocar estes números, por exemplo, na ordem crescente. Vamos contar de 10 em 10. Por exemplo, dos números de 0 a 9. De 0 a 9, nesse intervalo. Temos o número 3, temos o número 6, temos o número 9. Tem mais algum outro número? Não. Então temos o 3, 6 e o 9. Como a primeira parte do exercício é colocarmos os números em ordem crescente, então você vai colocar esses números na ordem crescente, o 3, 6 e 9. Qual o próximo intervalo? O próximo intervalo agora vai ser de 10 até o número 19. Então do número 10 ao 19, vamos ver se temos estes números aí no exemplo. Vamos olhar aqui por parte, olha só. De 10 ao 19 temos o número 15. Temos o número 18, temos o número 12 e temos o número 10. Então você anota aí no seu caderno estes números e na sequência você começa a colocar estes números na ordem crescente. Como a aula é bem simples, então este exercício você tem que fazer primeiramente no caderno, rascunhando mesmo. Depois que você identificar todos os números e colocá-los na ordem crescente, o seu resultado deverá ser igual a este da tela, que é o 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 45, 50, 105, 125 e 178. Esta atividade ela é trabalhosa, ela não é difícil, ela é trabalhosa. Então, se você
selecionar intervalos de números de 10 em 10, ficará fácil para você rapidamente resolver a questão, certo? Como eu falei, pega o primeiro intervalo de 0 a 9, identifica-se esses números no exemplo. Depois, de 10 a 19, depois de 20 a 29 e assim sucessivamente, para você colocar esses números tanto na ordem crescente e depois na ordem decrescente. É lógico que na ordem decrescente deverá ser o contrário. Na ordem decrescente, nesse caso, fica fácil por quê? Porque os números são os mesmos do exemplo. Como você já identificou os números na ordem crescente, então para a ordem decrescente basta você só copiar de trás para frente. Então você vai começar a copiar o 178, 125, 105 e aí até chegar ao número 3 da ordem crescente. Então fica assim a sua resposta. Você deverá depois pegar o seu livro de matemática, você vai ler a página 10 e fazer as questões da página 11, que são as questões de número 1 a 4. Na próxima aula, farei a correção destas questões do livro. Fico por aqui e até a próxima aula.